Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar um pouco mais sobre os inversores e, neste caso, os trifásicos. Quando devemos empregar, por exemplo, inversores trifásicos? Bom, eles são principalmente empregados em aplicações de potência elevada. Após estudar os inversores monofásicos, a compreensão dos inversores trifásicos é um pouco mais fácil. Podemos pensá-los como equivalentes a três inversores monofásicos de meia ponte ou ponte completa. A principal diferença é que estes inversores têm que ter uma defasagem de 120 graus, assim como vemos nos sistemas trifásicos, e isto gera impacto também nos sinais de controle de cada inversor, que também devem apresentar tal defasagem. Vemos aqui um exemplo de como seria um inversor trifásico composto por três inversores monofásicos e três transformadores. No caso, vemos aqui o inversor 1, o inversor 2 e o inversor 3. Temos uma mesma alimentação CC e na saída temos, por exemplo, um terminal comum a todos os transformadores, que é equivalente ao neutro, e temos as três fases, a fase A, B e C, cada uma correspondente ao seu inversor. No caso, inversor 1, inversor 2 e o inversor 3. Observe que neste caso, como o terminal neutro é comum aos três transformadores, temos uma configuração do tipo estrela na alimentação. Aqui, a título de simplificação, não estão desenhados os circuitos de controle para cada um dos inversores. Como ficaria então o circuito? Ainda sem apresentar o circuito de controle, podemos ver que temos a alimentação, no caso, um sinal VCC igual a VS, constante na alimentação aqui de entrada, e temos os três inversores, conectado a cada um dos primários dos transformadores que vimos anteriormente. Então, por exemplo, se considerarmos esse aqui, o primário do primeiro transformador, temos conectado Q1 e Q4 com os diodos antiparalelos a um terminal, e no outro terminal temos aqui Q1' e Q4' conectados ao outro terminal. Um raciocínio semelhante pode ser empregado para os outros transformadores, no caso P2 e P3. Vemos então que temos um par de chaves, no caso aqui um transistor bipolar de junção, muito empregado são os IGBTs, que são os de porta isolada, mas do tipo bipolar. Mas vemos aqui então duas chaves conectadas ao terminal positivo desta bobina e duas chaves conectadas ao terminal negativo dessa bobina. E o mesmo ocorre para as demais, que representam, na verdade, o primário de cada transformador. Como ficaria então a conexão com a carga? Bom, aqui no caso já teríamos, em relação ao circuito anterior, o secundário do transformador. E aí seria o secundário do primeiro, o secundário do segundo, inversor no caso, e segunda fase, e secundário do terceiro transformador ou a terceira fase. E cada um deles tem um inversor para si, com circuitos de controle independentes. A carga, então, neste caso, está conectada em estrela também. A carga é balanceada, com resistência R para simplificação, mas normalmente são cargas RL, certo? E a gente pode observar, então, como ficaria a ligação do secundário do transformador, que está conectado aos inversores, a uma carga, no caso uma carga com configuração estrela e balanceada. Bom, surge dessa montagem um problema. Qual seria esse problema? Bom, a montagem em si funciona, porém precisamos de 3 transformadores monofásicos, 12 chaves controladas, 12 diodos, e precisamos de um equilíbrio perfeito de 3 inversores que são independentes e têm controles também independentes. O equilíbrio, no caso, deve ocorrer tanto em módulo quanto em fase, certo? Aquela defasagem que eu comentei no começo de 120 graus. E para que seja um sistema equilibrado, o módulo deve ser o mesmo para todos.
A solução, portanto, seria substituirmos as 12 chaves por apenas 6. Os 6 diodos antiparalelos, eles continuam lá, certo? Então, por exemplo, se temos aqui a chave, temos em antiparalelo o diodo. Então, se temos 6 chaves, temos 6 diodos antiparalelos, isso não se altera. Porém, agora temos um tempo de condução que varia de 180 a 120 graus. Vamos ver neste vídeo apenas o de 180 graus, sendo que o raciocínio empregado para o entendimento dos 180 graus pode ser utilizado posteriormente para o de 120 graus. E como fica então o circuito? Podemos ver aqui que continuamos com a parte de alimentação idêntica, temos um VCC de alimentação igual a VS, certo? 2 vezes VS sobre 2. No entanto, temos metade do circuito apenas, ou seja, 6 chaves, mais 6 diodos, e eliminamos também os transformadores. E agora, nesse caso, o circuito de controle pode ser projetado de uma forma integrada. Temos aqui os gráficos de funcionamento das chaves, além das tensões de saída. Observe que, por exemplo, analisando aqui somente a chave 1, vemos que ela conduz por 180 graus, que é o critério que estabelecemos aqui no começo deste exemplo. Um outro modo que não estamos estudando seria por 120 graus, então é o tempo de condução. Há uma defasagem, então para acionar a chave 2, por exemplo, há uma defasagem aqui. E quanto que é essa defasagem? Bom, essa defasagem vai ser de 360 graus dividido por 6, que é o número de chaves, e é, portanto, de 60 graus. Então, esse delta aqui se repete para cada chave. Vou colocar aqui que o delta é igual a 60 graus. E, portanto, assim, sabemos como gerar os sinais de controle. Temos sempre uma defasagem de 60 graus e um tempo de condução de 180 graus. O que ocorre com as tensões de saída? No caso, estão plotadas aqui VAB, VBC, VCA, que são as tensões de linha. Se a gente substituir esse diagrama de sinais no circuito anterior, poderemos ver que há uma defasagem entre as tensões de linha de 120 graus, como esperado. Então, se calcularmos aqui esse ângulo alfa, entre essas duas tensões de linha e essa aqui, veremos que alfa é igual a 120 graus, que é uma das condições que estabelecemos para gerar o sinal de tensão em um sistema trifásico. Além disso, observe que a tensão de linha vai ser igual a Vs e menos Vs, certo? Oscilando. E o mesmo ocorre para VAB, VBC e VCA, ou seja, as três tensões de linha. Então temos que o módulo será igual a Vs e ele é o mesmo para todas as tensões de linha. Então temos um sistema equilibrado e com a defasagem correta. Resumindo o que foi dito, cada chave controlada conduz por 180 graus, que é o que estamos pressupondo para este tipo de controle. Em qualquer instante de tempo, 3 de 6 estarão sempre conduzindo. Ou seja, esse controle foi projetado para que sempre 3 chaves estejam conduzindo. Se voltarmos no slide anterior, vamos pegar aqui um instante qualquer. Por exemplo, esse instante aqui. Nesse instante, G1 não conduz, porque não tem o sinal de controle. G2 conduz. G3 conduz. E G4 conduz. G5 e G6 não tem sinal de controle e, portanto, não conduzem. Então, para esse instante aqui de tempo qualquer T1, temos G2, G3 e G4. Se observarmos com mais calma, veremos que temos, por exemplo, nesse instante 1, 2, 3, depois 2, 3, 4, como acabamos de estudar, depois 3, 4, 5, depois 4, 5, 6 e assim por diante. Então temos sempre 3 chaves conduzindo e com a sequência aqui que foi programada e numerada de forma que seja sequencial. Sempre 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 e assim por diante.
Além disso, a gente pode observar o seguinte: se Q1, Q3 ou Q5 estiverem em condução, o terminal positivo da carga estará ligado ao positivo da tensão CC de entrada. De forma semelhante, se a gente colocar o transistor Q2, Q4 ou Q6 para conduzir, o terminal positivo da carga estará conectado ao negativo da tensão CC de entrada. Então, a tensão se inverteria neste terminal. Por isso que temos, e vocês podem observar no slide anterior, Q1, Q3 e Q5 conectando o terminal positivo da alimentação ao terminal considerado positivo, convencionado como positivo pela gente. E caso Q4, Q6 ou Q2 conduzam, a gente terá o terminal negativo da alimentação indo para o terminal anterior, que convencionamos como positivo da carga. Certo? Então, dependendo de quem está em condução, 1, 3 ou 5, ou 4, 6 ou 2, temos uma tensão positiva da alimentação ou negativa da alimentação indo para a carga. Por fim, como já observamos no gráfico, há 6 modos de operação com duração de 60 graus, que é aquela defasagem de 360 graus dividido por 6, que é o número de chaves, que dá o disparo. Então, quando eu disparo uma nova chave após 60 graus, eu desligo uma outra, certo? Porque a gente sempre pode ter somente 3 funcionando. Então, se uma vai ser disparada, por exemplo, vou disparar a chave 4, eu desligo a chave 1, certo? Para ter, antes eu tinha 1, 2, 3, e agora vou ter 2, 3, 4. E a duração é sempre de 60 graus. Então, cada uma dessas 3 chaves que estão conduzindo num determinado momento, elas vão conduzir juntas somente por 60 graus. Isso se refere não ao tempo total de cada chave, mas aos modos de operação. Temos 6 modos de operação de duração de 60 graus, em que temos especificamente um conjunto de 3 chaves conduzindo. Vamos ver agora como que ficaria a carga. No exemplo anterior não mostramos, mas além da configuração em estrela, podemos ter a configuração em triângulo na carga. Lembrando novamente que as cargas são normalmente RL, mas para simplificação estamos vendo somente como sendo puramente resistivas. E o principal impacto da presença de um indutor aqui seria a defasagem da corrente em relação à tensão. Como havia mostrado no slide anterior, as tensões de linha podem ser facilmente obtidas. No caso, se a gente tiver um conjunto 1, 2 e 3 conduzindo, quem que seriam VAB, VBC e VCA? VAB seria, eu tenho a chave 1 conduzindo, então tenho o terminal positivo em A, em B tem a chave 3. Logo, a tensão em B é a mesma que a tensão em A. Logo, VAB é igual a 0. Quem seria a VBC? Bom, em C, temos a chave 2 conduzindo. Logo, VB é igual a VS sobre 2 e VC é igual a menos VS sobre 2. Logo, VS sobre 2 menos VS sobre 2, temos VS em VBC. E quem seria VCA? Bom, VC é menos VS sobre 2, menos VA, VA é VS sobre 2, então a gente tem aqui menos VS. Então a gente pode simplesmente, sabendo quais são as chaves que estão conduzindo, calcular o valor da diferença entre VAB, VBC e VCA. Certo? Então, não vamos entrar em detalhes neste caso porque é mais simples. Mas como ficariam as tensões de fase? Bom, aí neste caso, depende da configuração da carga também. Vamos considerar a carga conectada em estrela, como havíamos visto anteriormente. Temos aqui o circuito apenas para facilitar o estudo. No modo 1, vamos considerar que o terminal positivo da fonte está indo para A e C, então eu tenho Q1 conduzindo para ter o positivo aqui em A,
e o positivo também está em C. Então, 5 está conduzindo. E temos o negativo em B, certo? O terminal negativo está indo em B, ou seja, Q6 conduzindo. Então, este modo 1 aqui que estamos estudando, de todos os 6 modos possíveis, a gente tem 5, 6 e 1 conduzindo, certo? Depois seria 6, 1 e 2, 1, 2 e 3 e assim por diante. E teríamos que fazer o estudo semelhante que vamos fazer aqui para os 6 modos de operação. Qual seria, então, a resistência equivalente que a fonte CC está enxergando, certo? Bom, ela tem esta resistência série, R, mais um paralelo, né, em série com um paralelo de duas resistências iguais, certo? Então R em paralelo com R é igual a R sobre 2. Eu posso transformar esse R aqui para 2R sobre 2, então podemos reescrever isso aqui como 3R sobre 2. Essa é a resistência equivalente visto pela fonte, certo? Então é como se tivesse aqui uma resistência equivalente. Qual seria a corrente I1 aqui no caso que circula para o modo de operação 1? Não tem nada a ver com uma fase, né? Que a fase estamos chamando de A, B e C e não de 1, 2 e 3. Bom, I1 vai ser a tensão de alimentação dividido pela resistência equivalente. Logo, a resistência equivalente já calculamos, vai ser igual a 3R sobre 2. E temos, portanto, 2 Vs sobre 3R. Essa seria a corrente I1. E quem seria, portanto, a tensão de fase? E no caso temos 3 fases diferentes. E quem seria então a tensão de fase? No caso VAN ou VA em relação ao neutro ou ao zero, a tensão de referência do circuito. Bom, VAN vai ser igual a resistência equivalente entre A e N, que é R sobre 2, dividido pela resistência total, que é a fonte V, que é 3R sobre 2, vezes a tensão total, Vs. E isso será igual a Vs sobre 3 positivo. O que ocorre com VBN? VBN podemos calcular de uma forma semelhante, certo? Então, VBN, a gente apenas tem que tomar o cuidado de inverter aqui o sinal, certo? Então, VBN vai ser R sobre 3R sobre 2 vezes menos Vs, porque está com a polaridade ao contrário. Logo, teremos menos 2/3 de Vs. E quem que seria VCN nesse caso? Bom, VCN é igual ao próprio VAN, certo? Então temos VAN igual a VCN e o VBN calculado dessa forma. Vamos ver 2 outros modos de operação. Temos aqui o modo 2. Bom, quem seria esse modo 2? Ao terminal negativo da fonte temos B e C. Então, B e C estão indo ao terminal negativo, então temos 6 e 2 conduzindo. E ao terminal positivo, temos Q1 conduzindo para que A esteja conectado então ao terminal positivo, certo? Enquanto B e C estão no negativo da alimentação. Certo, então temos 6, 1 e 2. No anterior, tínhamos o quê? 5, 6 e 1, certo? Agora o 5 parou de conduzir e temos mais o 2 conduzindo. Então, 6, 1 e 2, que é esse caso, seria o segundo modo de operação. A resistência equivalente, temos novamente um R em série com R em paralelo, certo? Então, a resistência equivalente é a mesma coisa, não se altera. Ela vai ser igual a R mais R sobre 2, ou seja, 3R sobre 2. Quem seria a corrente? Bom, se a resistência não se alterou, então I2 vai ser novamente o próprio Vs sobre a resistência equivalente, certo? Então também não vai se alterar. Vai ser 2 Vs sobre 3R. E quem seriam as tensões de fase? Bom, nesse caso, eu já vou começar dizendo que VBN
é igual a VCN. Podemos aplicar novamente o divisor resistivo. E o que a gente tem? A gente tem, de novo, um R sobre 2, cuja resistência total é 3R sobre 2. E aí basta ver a polaridade, certo? Bom, VBN está nesse sentido, certo? Então, daqui para cá a gente tem menos VS. Então, VBN e VCN tem que ser negativa, certo? Tanto que o VB e o VC estão conectados ao terminal negativo da fonte de alimentação. E isso será igual a menos VS sobre 3. Quem seria o VAN nesse caso? VAN vai ser igual a R sobre 3R sobre 2, e nesse caso não há inversão de polaridade, vezes VS, ou seja, 2VS sobre 3. Então agora temos que o VAN passou de VS sobre 3 para 2VS sobre 3. E VBN e VCN também tiveram alteração em seus valores. O que ocorre no modo 3? No modo 3, temos agora A e B no terminal negativo e o C no terminal positivo. O C no positivo seria Q5 conduzindo, e A e B no negativo, 4 e 6. Então esse modo 3 que estamos estudando não vem na sequência, certo? Porque vimos 5, 6, 1, depois 6, 1 e 2, teremos 1, 2, 3, 2, 3, 4, e o que temos aqui, né? Então teríamos, marcando aqui, 1, 2, o 3 seria 1, 2, 3, o 4 seria 2, 3, 4, o 5 seria 3, 4, 5, e o sexto modo seria 4, 5 e 6, que é o que temos aqui. Então, na verdade, esse é o terceiro modo que estamos estudando, mas já pulamos para o último, apenas para ver o quão parecido todo o cálculo é. Apenas ocorre uma alteração de VS sobre 3 para 2VS sobre 3, e além disso, o sinal pode se alterar dependendo de qual transistor está conectado, o que conecta ao terminal positivo da fonte ou o que conecta ao terminal negativo da fonte. Bom, resistência equivalente não se altera, vai ser igual novamente ao série de R com R paralela, ou seja, 3R sobre 2. A corrente também não se altera, e 3 vai ser igual a I2 igual a I1, que vai ser igual a VS sobre a resistência equivalente ali, ou seja, 2VS sobre 3R. E a tensão de fase? Bom, nesse caso aqui temos VAN igual a VBN, vai ser igual a R sobre 2 dividido por 3R sobre 2, vezes menos VS, porque temos o terminal negativo da fonte em A e B. Isso leva então a menos VS sobre 3. E VCN, como já vimos, vai ser igual a R dividido por 3R sobre 2 VS. E isso é igual a 2VS sobre 3. Certo, então vimos que para calcular tensões e correntes para cada modo de operação, temos que ver como está a carga, visto que o terminal neutro não é tão facilmente deduzido, certo? Como para as tensões de linha, VAB, VBC e VCA. Mas a gente pode observar aqui já no gráfico de saída os valores que foram discutidos anteriormente. Temos VS sobre 3, 2VS sobre 3, e temos valores positivos, como esses dois, menos VS sobre 3 e menos 2VS sobre 3. Temos valores negativos também, que são os valores que vimos. E para o caso da tensão de linha, de vez em quando ela é zero, certo? Como por exemplo, se fizermos aqui a diferença entre VAN e VBM para esse ponto,
as duas têm o mesmo valor, então VAB é igual a zero, por exemplo, certo? Mesmo que VAN seja diferente de zero e VBN diferente de zero. A diferença entre as duas é zero. E ficaria assim, né? E podemos ver que a defasagem aqui se mantém, certo? A gente tem aqui uma defasagem de 120 graus entre cada uma das tensões de fase, assim como vimos para as tensões de linha, tem que ter uma defasagem de 120 graus entre cada uma. E o tempo de condução, bom, a gente viu que são 6, certo? Então se a gente analisar aqui para somente VCN, a gente vai ver que temos 60 graus para cada modo, né? Então, por exemplo, esse aqui poderia ser o modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5, modo 6. E aí repete novamente o modo 1, certo? Então temos 6 modos de 60 graus de condução que a gente vinha calculando nos slides anteriores, certo? E a gente pode observar que temos um balanço, certo? Com 2 Vs sobre 3 de pico aqui para cada fase. E temos a defasagem correta. Então temos um equilíbrio aqui nesta fonte trifásica que geramos a partir de inversores. Onde estaria o modo 1 estudado anteriormente? Bom, o modo 1 está justamente neste aqui que identificamos como 1 no gráfico, certo? Então, o que ocorre ali? A gente tinha 5, 6 e 1 conduzindo, certo? E a gente tinha VAN igual a VCN, Vs sobre 3, e o VBN igual a menos 2 Vs sobre 3, certo? Está faltando aqui um sinal de menos. O modo 2 está onde? Bom, no modo 2 a gente tem 6, 1 e 2, certo? Seria esse aqui. No modo 2, a gente tem VBN igual a VCN menos Vs sobre 3 e o VAN igual a 2 Vs sobre 3, certo? Então o VAN subiu aqui um degrau de Vs sobre 3. O mesmo ocorreu para o VBN e o VCN desceu um degrau de menos 2 Vs sobre 3. E o modo 3? Bom, esse modo 3 eu já disse anteriormente que era na verdade o modo 6 e é esse aqui, em que tínhamos 4, 5 e 6 conduzindo, certo? E o que ocorria? A gente tem VAN igual a VBN igual a menos Vs sobre 3 e a gente tem VCN igual a 2 Vs sobre 3. Bom, o que vimos foi apenas uma pincelada sobre o assunto de inversores trifásicos. Como eu comentei anteriormente, podemos ter a redução no tempo de condução para 120 graus, ou seja, o tempo de 180 graus que cada chave ficava ligada é passado para 120 graus. Isto vai impactar em VAN, VBN e VCN e vai impactar também em VAB, VBC e VCA, ou seja, impacta nos valores das tensões de fase e de linha. Podemos ter alterações nos sinais de controle, né? Por exemplo, há técnicas avançadas de modulação que poderiam ser incorporadas a esses sistemas, né? E qualquer alteração nos sinais de controle, a gente tem que levar em conta na hora do cálculo da tensão e da corrente final também de fase e de linha. Podemos substituir as chaves, o que leva a uma alteração no controle. Por exemplo, eu comentei sobre os IGBTs, e a gente poderia empregar tiristores, e isso altera completamente como são gerados os sinais de controle. Há diferentes configurações de carga. A gente estudou o exemplo em que a carga estava conectada em estrela, mas é possível que, dependendo da aplicação, como em um motor, empreguemos por parte do tempo a configuração estrela e por uma outra parte do tempo a configuração triângulo, dependendo do que necessitamos. E apenas para ressaltar, caso tenhamos uma carga diferente ou qualquer alteração nos sinais de controle dado pela substituição das chaves ou alguma técnica avançada, teremos que recalcular as tensões e correntes de fase e linha que vínhamos apresentando anteriormente.
E por fim, a gente pode colocar filtros para redução da distorção harmônica na carga, certo? Bom, era isso. Agradeço pela atenção e até um próximo vídeo.